Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, calmos, tranquilos e na paz de Deus e dos bons espíritos. Na aula de hoje, iremos contar uma história bastante legal e que nos ensina muito, nos remetendo lá aos tempos de Jesus Cristo e todas as experiências que esse nosso querido irmão viveu. Mas antes de darmos início à nossa aula, vamos fechar os olhos, nos concentrar para vibrarmos na energia dos bons espíritos e fazer nossa prece, beleza? Então vamos lá. Deus Pai, Jesus Cristo, nosso querido irmão e bons espíritos, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos para assistir, para aproveitar esse momento dessa aula. Pedimos, Senhor, muita harmonia, muita vibração positiva para que o conteúdo aqui dado seja aproveitado e seja instrumentalizado na nossa vida prática para que possamos evoluir moral, intelectualmente e que nosso espírito seja abençoado com muitas bênçãos e com muita evolução, com muito amor e com muita caridade para trabalharmos para o bem, sempre nesse objetivo. Que os senhores possam abençoar essa aula, abençoar aqueles que estão nos protegendo e possamos dar continuidade, finalizar essa prece e dar início à aula sobre a parábola dos talentos do grupo jovem Luiz Sérgio de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu disse antes, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a parábola dos talentos. E aí eu peço que vocês guardem esse termo talentos, guardem essa palavra talentos, porque mais pra frente a gente vai descobrir que ela pode significar muitas coisas. E aí é importante a gente falar um pouco sobre o que talento significa nessa história, nesse conto, enfim. Como é uma história antiga que remete ao tempo de Jesus Cristo, significava uma coisa lá naquele tempo e hoje em dia significa outra. Então, com o passar da história, a gente vai entender o que talentos pode significar e lá no final a gente interpreta junto o significado dela. Tudo bem? A história começa assim, então. Um homem muito atarefado precisou viajar e emprestou seus bens para seus funcionários, para que eles cuidassem ou, enfim, fizessem o que eles achassem melhor enquanto ele viajava. Tudo bem? Com o primeiro funcionário, ele deixou o total de 5 talentos. Com o segundo funcionário, ele deixou o total de 2 talentos. E com o terceiro funcionário, ele deixou apenas 1 talento. Assim, enquanto o homem viajava e realizava suas tarefas, o primeiro funcionário, aquele que tinha sido emprestado para ele 5 talentos, ele usou esses 5 talentos para conseguir mais 5 talentos. O segundo funcionário, também nessa mesma ideia, usou seus 2 talentos que foram emprestados a ele para conseguir mais 2 talentos. O terceiro funcionário, pelo contrário, ao invés de fazer como seus colegas de trabalho estavam fazendo, preferiu enterrar o único talento que foi emprestado a ele. Assim, quando voltou de viagem, depois de fazer o que ele precisava fazer, o chefe, aquele que havia emprestado os talentos para os seus funcionários, perguntou aos trabalhadores, aos funcionários, o destino dos talentos que foram emprestados, ou seja, o que eles fizeram com os talentos que foram emprestados para eles, com os bens que foram emprestados para eles. O primeiro funcionário, aquele que tinha recebido 5 talentos, respondeu: O senhor me deu 5 talentos, e com eles eu consegui mais 5 talentos. O chefe, então, ficou muito contente, agradeceu e promoveu esse funcionário. O segundo funcionário respondeu: O senhor me deu 2 talentos, e com eles eu consegui mais 2 talentos também. Igualmente feliz ficou o chefe com esse segundo funcionário, agradeceu e promoveu ele também. O terceiro funcionário, aquele que tinha recebido apenas 1 talento, respondeu: O senhor me deu apenas 1 talento, e com medo de não ter mais algum quando o senhor voltasse, eu decidi enterrá-lo. Tenho comigo apenas o que me deu. O chefe, então, acabou ficando descontente com esse último funcionário, aquele que enterrou o único talento que foi emprestado para ele, dizendo que aquilo que é emprestado de bom coração deve servir para nos fazer evoluir, que o medo não deveria ser maior que a vontade de evoluir e que devemos usar o que nos é dado para multiplicar as coisas boas do mundo. Então vamos lá. Uma vez contada a história, uma vez que a gente passou pela parábola dos talentos,
A gente volta lá para aquela questão inicial que eu pedi para vocês guardarem e vamos compreender, vamos entender o significado do termo talentos, da palavra talentos aplicado nesse conto que eu expliquei para vocês, nessa história que contei para vocês. Talentos, nesse contexto, pode ser usado como bens, igual eu dei a entender enquanto eu contava a história. Mas a gente tem que compreender o contexto e refletir sobre a história diante da visão espírita. Para nós, que seguimos a doutrina espírita, os bens que foram emprestados pelo homem que precisou viajar não significam necessariamente bens materiais, não significam necessariamente dinheiro, ou roupas, carros, casas ou plantações. Depois de ouvir essa história, a parábola dos talentos, devemos interpretar, devemos compreender a palavra talentos como os bens que são mais importantes para nós que seguimos a doutrina espírita. Talentos para nós, então, pode significar virtudes, qualidades, bens espirituais, características positivas na encarnação e até talentos mesmo, da forma como a gente entende atualmente, como uma coisa que sabemos fazer de um modo especial, como um talento de cantar, um talento de escrever, um talento de, enfim, encantar as pessoas com alguma coisa que a gente sabe fazer muito bem. E aí, como nós que somos, que seguimos o Espiritismo, devemos interpretar essa parábola dos talentos. É importante dizer aqui que, a depender da nossa interpretação, existem vários significados para a parábola dos talentos. Mas um que a gente pode entrar em acordo é que Deus nos empresta talentos toda vez que reencarnamos. E aí cabe a nós usarmos e sabermos usar e multiplicar todas as virtudes, né, os talentos que nos são emprestados. Saber usar os nossos talentos é importante para a nossa evolução. Devemos enfrentar o medo, o egoísmo e o orgulho para nos melhorar e procurar valorizar o que é dado a nós por Deus e pela espiritualidade. Então lembra lá que aquele funcionário estava com medo de perder ou de não ter mais algum talento quando o chefe voltasse de viagem? É isso que a gente não tem que fazer, né? Pela nossa interpretação. A gente tem que enfrentar o medo, enfrentar o egoísmo, enfrentar o orgulho, que, enfim, acaba sendo desafios muito difíceis para nós aqui que estamos reencarnados na condição atual do planeta, para conseguir evoluir e fazer com que os nossos talentos, as nossas virtudes, as nossas qualidades sejam multiplicados. Se desperdiçarmos essas chances de multiplicar os nossos talentos por medo, por fraqueza, ou orgulho, enfim, não sabermos aumentar o que nos é emprestado como na forma do talento, na forma das nossas virtudes, o que nos é emprestado por Deus, pela espiritualidade e por todos aqueles bons espíritos, provavelmente a gente vai expiar isso em próximas encarnações. Então, que possamos ter inteligência suficiente para saber aproveitar os nossos talentos, as nossas virtudes, as nossas qualidades, as nossas boas características e espalhar isso pelo mundo, espalhar isso entre os nossos irmãos que estão encarnados e possamos também inspirar aqueles que estão desencarnados, enfim, em busca do momento certo para a nova reencarnação, tá bom? Então, que essa aula possa ficar de lição para que possamos aproveitar os nossos talentos da melhor maneira e multiplicar tudo de bom que a gente tem e inspirar as outras pessoas ao nosso redor a multiplicar os talentos delas também. Que não possamos cair nas tentações do medo. O medo é uma coisa comum pra gente, mas possamos superar os medos do cotidiano e fazer com que os nossos talentos sejam prósperos e possam prosperar no nosso dia a dia. Tudo bem? Assim a gente se encaminha para o final da aula, numa energia boa, numa vibração dos bons espíritos, na vibração de Jesus Cristo, na harmonia que nos é dada pela espiritualidade. E aí a gente assim fecha os olhos e vamos nos preparar para a prece final. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, espiritualidade, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos por essa aula, por esse ensinamento. Possamos nos inspirar na parábola dos talentos e fazer com que tudo de bom que a gente recebe
seja multiplicado e inspire outras multiplicações pelo mundo. Agradecemos pelos trabalhos realizados por essa casa tão especial para todos nós, que possamos continuar firmes e fortes nas tarefas que nos são dadas, para honrar o compromisso que a gente tem com a espiritualidade e seguir no compromisso de ter sempre cada vez mais amor e cada vez mais caridade para a nossa evolução moral e intelectual. Agradecemos nossos patronos dos nossos trabalhos, agradecemos os médios que cuidam da nossa vibração, da nossa energia, e possamos estar cada vez mais presentes nas aulas e em tudo que essa querida casa faz por nós e para nós. Que possamos ter uma semana ótima pela frente e que estejamos sempre sintonizados na vibração do amor e da caridade, de muita esperança nos nossos talentos. Agradeço a tudo que nos foi dado, agradeço a Deus, agradeço a Jesus Cristo mais uma vez, os bons espíritos, os nossos patronos da Casa do Caminho e toda a espiritualidade positiva vibrando para que nosso trabalho dê certo. Que assim possa ser, que os senhores possam permitir a finalização da prece, assim como a finalização da aula de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, nos vemos aí nas próximas oportunidades, presencialmente, e por aqui pelas aulas remotas. Tá bom? Até mais, fiquem bem e até a próxima.